Ela disse que a desobediência de Deus tem um preço caro. Ela pediu uma resposta para Deus se era aquele cara que ela tinha que ficar. Deus mostrou nítido e bem claro, não é esse cara. E mesmo assim ela continuou com ele e olha só o que aconteceu. A desobediência tem um preço e no meu caso o preço foram 16 anos da minha vida. Eu quero contar para vocês como que eu desobedeci a Deus e comi o pão que o diabo amassou na minha vida. Eu tinha 15 anos quando eu conheci o pai do meu filho. Na época eu era uma criança, brincava de boneca. Lá nessa festa eu conheci o pai do meu filho. Fiquei com ele na festa, ele me pediu namoro, eu aceitei e a gente começou o namoro. Que eu já era cristã, eu nasci no berço cristão. Com 1 ano de namoro, começaram as traições. E aí não pararam mais. Foi uma traição atrás da outra, uma traição atrás da outra, mentira, traição, humilhação. Era um inferno, era um inferno. Era um relacionamento que terminava, voltava. Eu terminava, ele vinha atrás, ele ia na porta do meu serviço, ele ia na porta da minha casa, ele não me dava paz. E aí eu voltava. O primeiro ponto é que eu não pedi a permissão de Deus para entrar nesse relacionamento. Eu não orei, eu não busquei em Deus uma resposta, eu não esperei. Quando ele falou, quer namorar comigo? Eu falei, quero. Já começa por aí, já começou errado, né? Quando tinha mais ou menos 8 anos desse relacionamento conturbado, eu descobri que ele estava me traindo de novo, pela 10ª milésima vez. E aí eu terminei, como eu sempre fazia. Sempre que eu descobria, eu terminava. Depois eu voltava, mas eu terminava. E ele começou a namorar com essa menina. Só que ele namorava com ela e não me dava paz, não me dava sossego. Ele me perturbava, ele me perseguia, ele deixava ela na casa dela, ia na porta da minha casa, ele me ligava. Era um inferno. E eu amava ele. Eu amava não, gente, né? Eu era doente, não era nem amor, era doença. Hoje eu sei que era doença, dependência emocional. 8 anos de namoro, 2 anos a gente ficou separado entre aspas, né? Separado desse jeito, ele comigo e com ela. Até que um dia ele terminou com ela. Eu tava na igreja nessa época, eu tava firme na igreja. Tinha voltado pra igreja, eu vou orar e eu vou esperar Deus me responder. Eu não vou ser impulsiva como eu fui da última vez. E um dia eu fui na igreja e no final do culto o pastor falou quem quisesse oração, que ele ia estar lá na frente, que podia. Mas eu falei assim, Deus, me responde se é ele ou não. Me responde, porque eu já sofri tanto nesse relacionamento, eu não quero sofrer de novo, então me responde. Aí ele orou e falou assim, você perguntou pra Deus, e a resposta de Deus pra você é não. Não é ele o homem que Deus quer pra você. E se você desobedecer, você vai pagar o preço e o preço vai ser alto. E na hora, eu só chorava, saí da igreja revoltada, extremamente revoltada com Deus, muito nervosa, irritada, porque eu não aceitei o não de Deus. Eu falei, Deus, eu não aceito, é ele sim, é ele que o Senhor tem pra mim, eu quero ficar com ele. Ele voltou porque o Senhor trouxe ele de volta. Mas, gente, malemar eu sabia que o diabo também trazia. E que Deus não tinha nada a ver com isso. Eu acreditava que era Deus que tinha trago ele de volta. Então eu falei assim, não, mas eu vou ficar com ele. Para namorar, abrimos uma empresa juntos. Construímos uma empresa. E passou pouco tempo, eu engravidei. Tomando anticoncepcional, eu engravidei do meu filho. E tivemos a brilhante ideia de casar e morar juntos. Eu tava assim, extremamente feliz, radiante, né? Porque é o sonho de toda mulher, gente, casar, ter filho, constituir família. E verdadeiramente eu acreditava que ele tinha mudado, que as coisas iam ser diferentes, que Deus tinha transformado ele. O filho nasceu no dia 11/5, que era Dia das Mães, e já na maternidade ele me abandonou e foi ficar com a amante. Só que naquela hora eu não sabia que ele tinha uma amante. Eu fui descobrir depois o porquê que ele tinha sumido na maternidade. A gente foi tendo um relacionamento e tava tudo bem. Eu não desconfiava de nada. Um mês antes do Adrian completar 1 ano, eu descobri, porque ela me contou, a amante dele me contou, que ela estava grávida dele, de 7 meses. E aí eu comecei a fazer as contas. Eu falei assim, mas como assim? O Adrian tem 1 ano e ela tá grávida de 7 meses. E meu mundo desmoronou. Ali acabou tudo, assim, ali... Eu não sei explicar pra vocês qual é a sensação. Se tem alguma mulher aqui que já passou por isso, vai saber. Qual é o sentimento de você achando que tá tudo bem, que tá tudo certo, uma empresa, uma família, casamento, filho, e você descobre que o seu marido tem uma amante e que ela tá grávida dele. Negava até o último, falava que não, que era mentira. Terminei com ele, mas adivinha? Voltei. Aí você vai falar assim, nossa, mas como você é trouxa, por que você voltou? Gente, eu era trouxa porque eu tinha dependência emocional, não que justifique, mas eu tinha uma patologia. Eu tinha uma dependência emocional e eu nem sabia o que era uma dependência emocional. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu nem sabia o que era um relacionamento tóxico. Pra mim, relacionamento tóxico era quando o homem batia na mulher. Ele não me batia, então tava tudo certo. Eu não via aquilo como, nossa... Onde eu via muitas traições. Então a traição, no meu inconsciente, não era algo tão absurdo assim. Eu fui descobrir que era um relacionamento tóxico depois que eu me divorciei, e aí vai outro testemunho.
comi mais ainda o pão que o diabo amassou, as traições não pararam. E a gente terminou, no final das contas, quando eu saí de casa, foi um dia que eu tava em casa, extremamente deprimida, eu acho que com depressão, com ansiedade, tudo que vocês imaginarem, essa aqui sou eu, naquele relacionamento. E eu tava em casa fazendo a Adri dormir à noite, e naquele dia eu chorei muito. Eu chorei muito, eu chorei. E eu falei, Deus, me perdoa por ter te desobedecido. Ali o Espírito Santo me lembrou da minha desobediência. O Senhor tem misericórdia de mim. E eu chorava e eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me dá um sinal. Se não é Ele, me dá um sinal, me tira daqui. Passou uma ou 2 semanas, não lembro ao certo. Era aniversário do meu filho, de novo, né? São 2 datas, era aniversário do meu filho. E o Adrian ia fazer 6 anos. E a gente tava na cozinha, eu, ele e a filha dele com a amante. Porque eu fiz ele entrar com um processo de oferecimento de pensão, fiz ele pegar a criança, ter contato com a criança porque ele não queria. E eu não tô contando esse testemunho aqui como julgamento, até porque a gente é muito bem resolvido hoje. Ele tem a vida dele, segue a vida dele, eu sigo a minha, mas é o meu testemunho, é a minha história. E eu tenho o direito de contar a minha história. E aí ele pegou e falou assim, pega o celular pra mim lá na sala, porque eu vou ligar pra minha mãe pra gente cantar parabéns. Eu falei, tá bom. Aí eu levantei e fui na sala pegar o celular. Quando eu peguei o celular, tinha uma mensagem de uma prostituta, de uma garota de programa. E aí eu comecei a conversar com ela como se fosse ele. E ali, naquele exato momento, é como se o Espírito Santo tivesse entrado assim, ó, no meu coração e arrancado pra fora. Todo o sentimento que eu tinha por ele, tudo, acabou ali. Essa aqui é a minha história. E aí eu peguei e falei pra ele assim, acabou. Acabou. A partir de hoje eu não sou mais a sua esposa. Agora a gente vai separar e acabou. E ele não acreditou, é claro, né? E aí ele ficava, não fui eu, isso aí são pessoas tentando atrapalhar o nosso relacionamento porque a gente é feliz e você não vai acreditar nisso. Fazia o show dele, o drama, ele era muito mentiroso, gente, vocês não têm noção. Mas ali acabou, Deus arrancou todo e qualquer sentimento. Eu saí de casa, saí com o meu carro, as minhas roupas e o meu filho. E fui morar em outro apartamento. E esse é um testemunho de como a desobediência tem um preço e a obediência tem outro. Porque naquele momento eu poderia ter desobedecido a Deus também e falado que não, vou permanecer aqui. Mas eu falei, Deus, eu entendi o teu sinal. E mesmo que me doa, porque não pense que sair foi fácil. Foi difícil, foi desafiador. Foi muito desafiador, porque tem um costume, tem várias coisas envolvidas, tem uma criança. Mas eu obedeci, eu saí. E hoje eu colho também os frutos da obediência. E para a honra e glória do Senhor, Deus ainda fez algo bom com tudo de ruim que tinha me acontecido dentro daquele relacionamento. Que é ser voz de libertação para outras mulheres que passam a mesma coisa que eu já passei lá atrás. Então eu espero que esse testemunho tenha falado com você e que, se você estiver perguntando se é da vontade de Deus que você permaneça nesse relacionamento, saiba que tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor não é a vontade de Deus. Se você está num relacionamento onde você não é amada, valorizada, respeitada, cuidada, não é a vontade de Deus que você esteja aí. É muito fácil a gente falar assim que no relacionamento eu já teria saído, já teria ido embora na primeira traição e tal, mas quando a pessoa é dependente emocional é muito difícil, é muito complicado, né? Mas eu acho que ela saiu depois de muito tempo, demorou muito tempo pra sair, mas que bom que pelo menos ela saiu depois de 6 anos, quando o filho tinha 6 anos, né? Eu acho engraçado que as coisas ali, ó, escancaradas no rosto dela, traição, e mesmo assim ela aceitava. Deus mandou um sinal, não é ele, mesmo assim ela ficava. Realmente, quando você desobedece os planos de Deus, as ordens de Deus, as suas consequências, elas vêm grandes. Principalmente se você pede uma resposta, Deus dá e você ultrapassa essa resposta. Comente sua opinião, o que você achou desse vídeo, que história tocante. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!